certeza que você já ouviu falar em conselho tutelar pelo menos uma vez na sua vida, ainda que seja num comentário de brincadeira. Mas você sabe o que faz um conselheiro tutelar? Fica tranquilo e deixa que eu explico tudinho. A primeira coisa a saber é qual o objetivo do conselho tutelar, que é auxiliar a família, a sociedade e o Estado a assegurarem à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, o Conselho Tutelar é um instrumento zelador dos direitos da criança e do adolescente. Ele não é um executor de programas de atendimento, mas ele vai requisitar a correção da não oferta ou a oferta irregular dos atendimentos necessários à população infanto-juvenil. E ele faz isso por meio do Conselheiro Tutelar, que é eleito pela própria comunidade para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Uma das atribuições do conselheiro é assegurar, junto aos órgãos competentes e à família das crianças e adolescentes, o direito à educação. Aí vale, entre outras medidas, a requisição de vagas em escolas públicas para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, o acesso ao transporte escolar quando o aluno precisar, investigar o motivo de falta e evasão escolar, identificar maus tratos a partir da negligência familiar em relação aos compromissos da escola. Ou quando, por exemplo, os pais ou responsáveis não comparecem às reuniões escolares. O conselheiro também deve estar atento às denúncias relacionadas ao uso de drogas e também de saúde mental. Em caso de surtos, por exemplo, ele pode acionar o SAMU para fazer o encaminhamento para uma UPA ou pronto-socorro. Sabe o que o conselheiro também faz? O enfrentamento ao trabalho infantil e garante o trabalho protegido do adolescente. Ele recebe denúncias de crianças ou adolescentes em condição de exploração e verifica a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência, como cuidados médicos e acolhimento institucional, por exemplo. Em situações de violência e exploração sexual, um dos temas mais desafiadores ao trabalho dos conselheiros tutelares, eles também devem agir. Os conselheiros devem atuar na prevenção e também na identificação de elementos quando recebidas as denúncias. O limite da proteção dada pelo conselheiro às crianças ou adolescentes é quando ameaça a vida delas. Ao se identificar a ameaça, o primeiro passo é buscar a rede pessoal da família da criança. Não sendo possível, buscar a solução oferecida pelo Estado. O trabalho do conselheiro tutelar é complexo e fundamental para a proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Mas a participação social de cada um faz toda a diferença. Este ano tem eleição. Conheça os candidatos da sua região e participe da votação. Dia 6 de outubro a gente se encontra na urna. Boa noite, pessoal. Prazer estar aí de novo. Hoje estamos aqui os 3 mosqueteiros, vereador Caí, vereador André. É um prazer ter você na nossa live. Queria convidar você a compartilhar a live, chamar os seus amigos para participar da live. Depois nós vamos estar respondendo as perguntas. Hoje, aqui a gente tem um outro compromisso já logo em seguida, mas depois nós vamos estar respondendo todas as perguntas. Então, compartilhe a live, participe e, claro, principalmente dia 6, domingo, vote. Boa noite, pessoal. Ao compartilhar a live, não esqueça de deixar o recado aos seus amigos, à sua rede de contatos, da importância que o próximo domingo, dia 6, é um dia de todos nós estarmos espontaneamente nas urnas para votar pelo direito e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Vamos conversar sobre isso porque é muito importante. Fala, galera, lá, aqui, ali. Bora bater um papo para falar dessa importante eleição que vai ter domingo e que todos devem participar, porque tão importante quanto eleger um vereador, um deputado, um senador, é eleger um conselheiro ou uma conselheira tutelar, para que possa lutar e buscar cada vez mais o direito das crianças e dos adolescentes. A gente viu aí no vídeo inicial a importância do conselheiro tutelar, né, das grandes responsabilidades que eles têm. Em Blumenau, fiquei quase 2 anos e meio como advogado no conselho tutelar e a gente viu a grande função que tem um conselheiro tutelar na defesa da criança e do adolescente. O vídeo colocou até uma questão que eu acho que hoje está sendo muito recorrente,
que é a questão da saúde mental também das crianças e dos adolescentes. Está sendo cada vez maior essa atuação do conselheiro, e talvez se vocês quisessem comentar alguma coisa da importância disso nesse sentido. Eu queria destacar, tu falou da tua experiência, né, vereador Antônio Lemos, mas eu queria ressaltar também, acho que os nossos mandatos foram uma prova disso, da importância dos conselheiros tutelares, que foi quando da provocação, exato, lá em 2017, sobre os dados alarmantes da violência sexual contra crianças na cidade de São José, e o quanto eles foram importantes a nos provocarem com essa temática, e juntos, Câmara de Vereadores, conselheiros tutelares, conseguimos provocar o Poder Executivo, lutar por alguns pequeninos avanços, mas como eles foram importantes na construção desse debate político, na construção da garantia de direitos das nossas crianças aqui em São José. Né? Nisso até está de parabéns alguns dos conselheiros tutelares desse mandato que está se findando agora esse ano, que foram muito atuantes, provocaram muita sociedade e também provocaram a justiça, André. Na verdade, eles fazem um trabalho que é invisível, então as pessoas não sabem o que o conselheiro faz. Inclusive tem aquela temida frase, né, que os pais erradamente dizem: vou ligar para o conselho tutelar, como se o conselho tutelar fosse algo ruim. Muito pelo contrário, é quem luta para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes que estão sendo violados. Então, voltando à eleição, procure se informar quem são os candidatos. Tem 21 candidatos, né? São 10 as vagas. Tem o conselho aqui da região 29, que é o Centro Histórico de São José, Praia Comprida, Cobrasol, e tem lá de Barreiros, Areia, Serraria, e 10 vão ser escolhidos, e você precisa buscar essas informações e participar dessa eleição, porque é muito importante. São situações que, como eu disse antes, são invisíveis, mas que afetam a todos do nosso município, como em outros municípios, porque é uma eleição nacional e vai acontecer em todas as cidades. É o grito invisível, né? Uma situação invisível, até são situações que de fundo nós nem queremos perceber. A violência sexual contra um bebê, contra uma criança, um recém-nascido, são coisas absurdas, uma violência realmente crua da sua profundeza contra um indefeso, totalmente indefeso. São violências que a gente não quer ver, não quer perceber, que acontecem dentro da família. E são essas situações caóticas, é nesse caos que se envolve o conselheiro tutelar. Por isso é muito importante seu voto, votar em alguém preparado para essa tarefa, em alguém que quer desejar e que deseja exercer essa função, não por um aspecto político, não por um aspecto ideológico, tantas outras tolices e tal, mas por um aspecto realmente de ter isso quase como um ministério, de estar lá em função de políticas públicas em defesa da criança e do adolescente. Eu queria destacar, complementar a tua fala, conversando sobre a importância do conselheiro tutelar. A gente ouve, às vezes, as pessoas confundem por ser uma eleição, um cargo que ele acaba assumindo uma função pública, mas ser conselheiro, ser conselheira não é nada fácil, gente. É uma entrega muito pesada, é uma entrega muito árdua. Eles enfrentam muitas situações delicadas, que vai tocando também na sua vida pessoal. São constantemente processados. São processados. O poder público muitas não quer ver de perto o conselheiro, porque ele vai na justiça, ele provoca a prefeitura, ele denuncia a ausência de uma política pública. Então não é uma função nem um pouco fácil. Por isso que o vereador Lemos falava essa questão de que é quase que uma vocação, a pessoa tem que querer muito. Então, a primeira, acho que o pedido nosso, verifique quem são os candidatos, busque conversar com essas pessoas, chama nas redes sociais e ouça dela o que ela pensa sobre os direitos da criança e do adolescente, sobre política pública e o seu desejo de se doar durante 4 anos por esse processo. E que, acima de tudo, que exerça um mandato autônomo, independente, porque muitas das falhas que tem no poder público em diversos programas é o Conselho Tutelar que está lá, indo no Ministério Público, batendo na tecla. O Caê falou da questão do PAEF, que foi uma conquista que nós tivemos ano passado em relação a uma emenda de 2 milhões aprovada, mas quem trouxe essa demanda para a discussão foi o Conselho Tutelar, né, que tem que ser independente,
porque é através dessa independência que eles vão conseguir lutar de fato por essas políticas públicas que são tão necessárias aqui no nosso município. Essa independência, desculpa, Leandro, é porque assim, quando chega num espaço de debate que a pessoa realmente tem a liberdade de se posicionar, de falar da crítica pela construção da política pública e não tem que a gente passar por situações de sair de uma reunião por pressões políticas. Isso acontece. E nós estamos aqui para defender uma eleição livre de homens e mulheres que desejam realmente lutar com autonomia e, acima de qualquer pessoa, o direito da criança e do adolescente tem. E assim, como qualquer outra eleição, isso até é uma dica, eu acho que quem for votar, quem estiver participando, que achar que está acontecendo alguma coisa estranha, está chegando ônibus com gente para votar, com van, com esse tipo de coisa, tem que denunciar. Pode procurar um policial que vai ter monitoramento ali perto, porque é uma eleição normal como as outras e não pode acontecer coisas que são fora da lei. Então existem as regras e elas também têm que ser cumpridas. Quando a gente está falando da independência aqui do conselheiro ou de quem está atuando no conselho tutelar, é porque a criança em si não tem como fazer um abaixo-assinado, por exemplo, né? Queremos um parquinho melhor, um parquinho que não esteja quebrado, queremos vaga de creche, queremos a instrumentalidade para termos acesso a mecanismos e profissionais de saúde mental, por exemplo. A criança não vai fazer esse debate na sociedade, não vai realizar isso. Alguém vai estar ali em primeira mão fazendo isso por essa criança, ouvindo esse grito, porque o conselheiro trabalha muito com denúncias, né? Ele é muito provocado pelas denúncias anônimas e tal. Mas esse conselheiro, se não tiver a independência, se não tiver um conhecimento técnico também para buscar essas respostas de políticas públicas no município e às vezes do estado também, não vai adiantar estar lá como conselheiro tutelar. Nesse sentido, como já disse o André e o Caê, mais uma vez nós recomendamos enfaticamente, primeiro, vote, participe desse debate. Esse debate é muito importante. Talvez você não tenha mais filho pequeno, não tenha mais criança, não tenha mais adolescente, mas o futuro da nossa sociedade, ele vai ser ditado por essas crianças e por esses adolescentes de hoje. Nós, assim sendo bem drástico, né, no que eu quero que você entenda, no futuro nós vamos ser assaltados por alguém, por uma criança que não foi bem atendida. No futuro nós não estou sendo determinista, não acredito no determinismo, mas no futuro nós teremos pessoas que tiveram problemas na infância, que não tiveram acesso a uma política pública e que, claro, está lá superlotando a nossa população carcerária. Nós não vamos ter, a gente já tem. Exato, alguns exato. Já sofreram no passado, agora exato. fazem presente. Quantos dessas pessoas que estão hoje, que são população carcerária, que estão lá, que são frutos de uma violência doméstica, que são frutos de situações de violência na sua infância, de violência familiar, de violência na comunidade, e também da violência da falta de políticas públicas, certo? Quantos que estão lá em função disso? Então, a nossa responsabilidade nesse sentido dessa eleição é uma eleição muito importante. Queria convidar você a votar, compartilhar essa live, convidar os seus amigos para votar também. São 10 vagas e são quantos suplentes? São 5? Isso. São 10 titulares, né? E 5 suplentes. Eu acho que era interessante nós falar alguma coisa antes da gente já encerrar, mas de nós falar alguma coisa sobre onde votar e como. Até a gente está nisso, porque você pode estar se perguntando, quem são essas pessoas? Elas se inscreveram para participar desse processo, passaram por uma prova escrita, legal. uma prova teórica, Legal. né? Então teve aí uma classificação, passaram por uma primeira peneira, como diz no popular, tem algumas exigências da parte de formação também. Então, tem algumas que não se classificaram, algumas, não alcançaram isso. as notas. Né? Nós tínhamos mais candidatos, mas não tiveram a nota mínima para ir para o processo eleitoral. E agora... Na verdade, deixa eu até fazer uma polêmicazinha aqui com vocês, porque eu meio que, hoje participando, já tinha meio que essa ideia do passado, né? Mas eu acho meio errado a eleição. Pô, nós tivemos são 3 provas, na verdade, né? É uma prova documental, e uma prova escrita e, por último, a eleição. Pô, a pessoa passou na prova documental, tem qualificação para isso. Passei na prova escrita, conheço os direitos, conheço o que vou fazer. Devia ser pelas notas, não é? Agora, ainda mais fazer ainda um processo político, porque querendo ou não, politiza a situação. Eu concordo contigo, porque o processo hoje, se entendendo melhor o cenário, porque a caminhada vai nos mostrando, infelizmente a eleição se torna uma estrutura de uma campanha política, quase uma campanha de vereador. Sim.
o que se torna injusto, né? Eu também Isso acho. é a mesma opinião. Nós já temos o processo da prova. Só que é importante frisar, né, quem está entrando agora, que não é um caso só de São José. lei federal. É uma lei federal. Essa é a segunda eleição que está acontecendo. Aconteceu uma 4 anos atrás, foi isso? Há 4 anos, né? E, então acontece em todos os municípios de São José também. Concordo com eles, eu também já disse outras vezes que eu não acho justa a eleição. Eu acho que os 10 primeiros classificados, como o Lemos falou, nas 2 etapas já estariam aptos a participarem, mas existe a eleição e vocês precisam participar, precisam buscar saber quem são essas pessoas. A sua participação vai fazer esse enfrentamento de estruturas que às vezes vão fazer uma campanha que não é a mais justa, né? Em relação às zonas, Isso, né? Tem a zona 84, que é quem vota lá em Barreiros, Serraria, Bela Vista, Areias, e a zona 29, que é Cobraçol, Centro Histórico, que é onde moram os vereadores aqui, o Caê e o Lemos. Eu estou morando em Areias. Então você precisa se deslocar ao Melão, para quem é da zona 29, e ao Barreirão, para quem é da 84. Sabendo que você vota na 84 ou na 29, não precisa levar o título, precisa levar um documento com foto, uma identidade ou uma carteira de habilitação, como acontece nas eleições normais. Exato. Para ficar bem esmiuçado, a zona, você descobre qual é a sua zona pelo título de eleitor, certo? Você pega lá no seu título de eleitor, você tem a sua seção e a sua zona eleitoral. São José tem 2 zonas, ou é 84 ou é 29. Quem vota na zona 84, que você vai ver lá no seu título de eleitor, vai votar ali no Barreirão. E quem vota na zona 29 vai votar no Melão, ok? Repetindo. Mas é só importante frisar, Lemos, porque tem muita gente, muitas pessoas falaram comigo que não sabem onde é que está o título, não tem título, mas tu sabe que tu vota lá naquela região, que é Bela Vista, Barreiros, Areia, Serraria, é a 84, que é lá de Barreiros em direção ao norte. E Cobraçol, Campinas, em direção à Fazenda do Max, Sertão, Colônia Santana, Forquilhas, é a 29. Então, mesmo que não tenhas o título, tu podes ir votar, porque se tu mora nessas regiões, tu vai votar ou no Melão, que é a região 29, ou no Barreirão, que é a região 84, que é norte e sul, né? Horário de votação, para frisar? Isso, sim, sim. É das 8 da manhã, 9 da manhã, desculpa, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, das 9 da manhã às 5 da tarde, você se dirige a esses locais para exercer a sua cidadania. O Guilherme aqui pergunta por que em algumas regiões do Brasil pode ser votado em mais de uma pessoa para conselheiro e por macro-regiões, e aqui em apenas um voto em uma pessoa. Se vocês sabem explicar por que essa diferença. Nós temos uma lei geral para o Brasil inteiro, e cada município, dependendo também do tamanho dos municípios, nós vamos ter uma outra adequação municipal à lei federal. Então, a configuração local, a lei federal permite com que haja essa configuração local. Ela pode ser mais rígida, né? Pode ser mais rígida. A questão, por exemplo, do que pode ou não pode o conselheiro tutelar fazer, o candidato fazer na campanha, também depende bastante dessa lei específica do município. Mas é principalmente nesse sentido. Então, só frisando de novo, se você vota na zona 84, onde é que eu descubro a minha zona? Você descobre a sua zona no seu documento, no título de eleitor, beleza? Mas se eu não sei onde é que está o meu título de eleitor, então eu não vou votar. Não, vai votar. Pela região que você vota, costumeiramente, você sabe se você é da 84 ou da 29. A 84 é aqui mais para perto da prefeitura. Desculpa, a 29 é aqui mais para a região da prefeitura, e a 84... Eu acho que dá até para citar, porque é rápido, né? Aqui os bairros. O TRE disponibiliza uma lista com umas Campina. escolas. Aqui, ó. Tem aqui os bairros. Isso. Nessa arte aqui tem o... Campinas, Centro Histórico, Colônia Santana, Fazenda Santo Antônio, Forquilhas, Forquilinhas, Cobraçol, Picadas do Sul, Praia Comprida, Roçado, Santo Saraiva, São Luís e Sertão do Maruim. Nós vamos colocar essa arte aqui nos 29, comentários depois. 29, tá. E a 84 é Areias, aí tá trocada ali. Aqui. A 29, a 84 é Areias, Barreiros, Bela Vista, Jardim Cidade, Ipiranga, Nossa Senhora do Rosário, Pedregal, Real Parque. Então, assim, o lado norte, que é colado em Biguaçu, Barreiros para lá é 84. Aqui E de Campinas e Cobraçol para cá, contando daí a Forquilhas, Forquilinhas, é a 29. Ok, beleza.
E como é que eu descubro, então, de novo? Qualquer dúvida, Título manda de pra nós eleitor. também, né? Pode fazer a pergunta aí também e tal. Título de eleitor. Mas se você não votar num desses lugares, por exemplo, você for no Barreirão, por favor, não desista do voto. Não desista do voto. Vá lá no Melão, certo? Você for no Melão, não, você não vota aqui. Não desista do voto. Sua participação é importante, é essencial. Vai ser rápido, E né? vai ser rápido, porque é voto eletrônico novamente. E aí você vai lá então para o Barreirão. Beleza? Mais algum... Era isso, pedir a participação de todos. Lembre-se, como diz a campanha, né, que está sendo feita, o Conselheiro Tutelar não é bicho-papão, né? Ele é um apoio, ele é a construção dos direitos das crianças e do adolescente. O Conselho Tutelar ele é proteção à criança e ao adolescente, a sua participação, a sua pesquisa, o seu desejo de proteção à criança e ao adolescente passa também nesse momento de votar para os nossos conselheiros tutelares. É isso aí. Domingo, participe. Domingo, pelas nossas crianças, pelo Brasil, pelo futuro da nossa nação, por uma nação que respeita a integridade física, emocional, espiritual, sexual das nossas crianças, por políticas públicas efetivas para com a defesa da criança e do adolescente. Domingo, dia 6, participe, vote, leve seus filhos, inclusive leve o filho, leve o adolescente para estar lá, seria muito importante. Quero agradecer muito a participação do Caê, do André. Hoje aqui estamos juntos aí na Câmara de Vereadores, trabalhando, lutando por uma cidade melhor, por políticas públicas efetivas lá na ponta para as pessoas. Obrigado, meus amigos. Valeu. Compartilhe essa live aí, compartilhe. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, boa noite.